Olá pessoal, bem-vindo ao Delta Economics, eu sou o André Amaral e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre precatórios, né? Essa semana foi uma semana bastante movimentada sobre esse tema, né? Sobre precatórios, mais precisamente sobre a PEC dos precatórios, né? Então, o objetivo do vídeo é a gente discutir um pouquinho sobre o que é essa PEC, claro, o que é o precatório e quais implicações, né, que isso tem aí de fato na economia, né? Vou deixar uma coisa bem clara que é importante. O vídeo não tem objetivo político algum. Não vou entrar na questão política, eu só vou discutir exatamente o que e vou dar a minha percepção do desfecho, né, caso ela seja aprovada, no âmbito econômico. Mais nada. A questão política eu deixo para você fazer a sua própria análise. Bom, então vamos lá. O que é, na verdade, o precatório, né? Bom, o precatório é uma dívida que a União tem com um terceiro, podendo ser uma pessoa física, jurídica, tanto faz, né? E o importante é que ela seja reconhecida por uma ação judicial, né? Uma ação judicial transitada em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso para a União precisa fazer aquele pagamento, né? Aquela indenização. Então, isso nada mais é do que um precatório, né? Então, existe uma ação condenatória da qual a União, né, o Estado, ele é responsável pela indenização, né? Ou seja, ele perdeu a ação e ele tem que indenizar o terceiro, né? Pois bem, e o que é a PEC dos precatórios, né? Por que deu tanta discussão essa PEC dos precatórios? Há pontos importantes que a gente não pode deixar de lado e que devem ser discutidos, né? Pelo menos analisados no caso. O primeiro ponto é que ela propõe dividir o pagamento dessas obrigações em 10 parcelas aí de um pouco mais de 60 milhões, algo nesse sentido, né? Mas parece que 15% deve ser feito à vista, né? Ok, então teria esse parcelamento dessa dívida que já não era algo pensado, né? Então o indivíduo ele tem ele vence uma ação contra a União, ele conta que vai receber aquele dinheiro e de repente a União passa uma PEC e esse dinheiro vai ser parcelado agora. Tudo bem, ok, isso é um dos pontos. Além disso, há outro ponto importante também que a gente não pode deixar de lado, é que essa PEC ela cria, se ela for aprovada, claro, um fundo que vai ser alimentado por dividendos, né, de concessões e também por outras receitas que não entrariam no orçamento do governo, né? Então provavelmente não entraria aí na lei orçamentária anual. E isso, obviamente, permite que o governo utilize, né, esses recursos não somente para o pagamento dos precatórios, mas para outros fins. E claro, isso não passa uma boa credibilidade para o mercado, né, que certamente vai observar, vai perceber isso como uma pedalada fiscal agora formalizada, né? Então, ou seja, ela seria algo que o executivo não cometeria nenhum crime, dado que ela agora faz parte aí da Constituição, se a PEC for aprovada, mas abre essa prerrogativa, né? Então, ela abre a prerrogativa do governo utilizar esses recursos não somente para pagamento de precatórios, mas para outros fins. Pois bem, outro ponto que também é importantíssimo é a taxa de remuneração, né, a taxa de correção, melhor dizendo, dessa dívida, né? Então, como que funciona hoje, né? Então, o sujeito ele venceu aquela ação judicial contra a União e esse dinheiro vai sendo corrigido através do IPCA, que é o índice de inflação do Brasil, mais 6%. Então, ele tem, a inflação ficou a 5%, ele ainda tem mais, ele tem 5% mais 6% no topo desse 5%, né, que daria aí 11% de correção. Então essa taxa mudaria para a taxa Selic, então que hoje está 5,25, né? Então isso, a remuneração no caso, a correção, melhor dizendo, ela seria alterada e obviamente teria uma redução bem forte, dado que a Selic está bem baixa, pode mudar no futuro, mas hoje não é o caso, né? Então se o indivíduo tivesse ali
contando ali com aquela taxa de correção. A partir da aprovação da APEC, isso já não ocorreria mais, então passaria a ser só a taxa Selic, né? Ok, pois bem, por que tudo isso gerou tanta discussão? Porque isso pode ser entendido, né, como uma pedalada fiscal, mas para eu falar isso, é importante que você entenda exatamente o que é uma pedalada, né? Então vou tentar explicar assim de uma maneira bem simples, né? Para que seja de muito fácil compreensão. Então, a grosso modo, a pedalada fiscal ela é uma obrigação, né, da União, mas que a União não reconhece no mesmo ano fiscal. Ou seja, então existe uma obrigação e a União não reconhece aquela obrigação para não precisar fazer o pagamento, não estourar o teto de gastos. Então, essa artimanha permite que o Poder Executivo consiga inflar o resultado, né, primário. O que seria esse resultado primário? Bom, é a diferença entre o que é arrecadado e aquilo que de fato é gasto, né? E obviamente não considera os juros da dívida, né? Pois bem, geralmente, um exemplo assim mais prático, né? O banco, imagina só, a União mantém uma conta em um banco estatal, vamos pensar aí na Caixa Econômica, né? Então ele mantém uma conta na Caixa Econômica sempre com saldo positivo e ele vai movimentando aquela conta. Ok, então faz pagamentos e tudo, recebe, enfim. E aí vai chegando no final do exercício, do final do exercício, né, do ano fiscal, e essa conta passa a ficar deficitária. Ela começa a União começa a incorrer em dívida. Só que a União não reconhece, porque ela já está muito próximo do teto de gasto. Então o que ela faz? Ela esconde essa dívida e passa a reconhecer somente no próximo exercício fiscal. Isso sim é considerado uma pedalada. Então ela acumula aquelas dívidas, porque se ela reconhecer naquele mesmo ano fiscal, ela estoura o teto de gastos. Aí é crime e tal, impeachment. Aí, bom, a gente já sabe o desfecho disso, né? Então o que ela faz? O que pelo menos praticamente todos fizeram, né? Todos os chefes que tiveram aí no Poder Executivo fizeram sempre a mesma coisa. Então ele esconde aquela dívida e só reconhece para o exercício subsequente, porque aí, obviamente, ele não incorreria aí no crime de responsabilidade, né? Então ele cometeria aí a pedalada, que de fato também seria um outro crime e que poderia sim, ou pelo menos deveria, né? Ser objeto aí de discussão e talvez impeachment, né? Ok, então essa seria aí a pedalada fiscal. Qual é o impacto econômico disso, né? Há um impacto, sim, econômico. Eu acho que é até mais fácil para a gente entender se eu der um exemplo, né? Um exemplo até um pouco tosco, mas acho que vai facilitar bem o raciocínio. Imagina só que você está jogando aquele jogo de tabuleiro, né? O Banco Imobiliário, e você está ganhando, e falta 2, 3 rodadas para o final, e o seu adversário contraiu uma dívida que ele não vai ter como pagar, né? Ele vai ter que decretar ali falência, portanto você ganharia o jogo. E aí ele vira para você e diz: bom, eu sou o dono do jogo, então eu vou alterar a regra aqui para me dar mais um fôlego e a gente jogar mais um pouco. Bom, acho que não seria algo que você aceitaria assim de tão boa vontade, né? Então é basicamente isso que o executivo passa agora, né? Para o investidor. Se a PEC de fato for aprovada, aumenta, né, o risco Brasil, né? E qual a implicação disso? Ora, o mercado vai passar a exigir um prêmio de risco maior. Então, talvez a taxa do Tesouro Prefixado, por exemplo, aí, que teve essa semana aí, passando aí dos 2 dígitos, talvez já não seja mais suficiente, 10,45%. Então, dado que agora o risco é maior, porque eu não sei qual vai ser o próximo movimento da União se as contas não fecharem, né? Então, o que vai acontecer? Será que eles vão mudar a regra do jogo? Então, essa insegurança, essa instabilidade jurídica, obviamente, acarreta, né, numa percepção do mercado de que o Brasil precisa pagar um prêmio de risco melhor para que eu deixe meu dinheiro ali, considerando que agora ficou mais arriscado. Ou seja, se isso de fato se concretizar, né, se a PEC for de fato aprovada, passa a sinalização para o mercado que
há uma dívida reconhecida, né, através de uma ação judicial transitada em julgado, e o Estado não está honrando com essa dívida, né, ou pelo menos está alterando a regra do jogo. Então, alguns dizem, é calote, tudo bem, a União, na verdade, não está se negando a pagar. Vai pagar, mas se for do meu jeito, né? Ok, você pode entender como um calote. Eu ainda não vejo assim, mas o que isso acarreta? Ora, o mercado começa a exigir um prêmio de risco maior, dado que existe ali uma insegurança jurídica, né? E você não sabe. Então, quando que de repente o Estado vai mudar a regra do jogo? Então você tem lá, você comprou uma certa quantia de título público, independente se foi Tesouro Selic, Tesouro Pré ou Tesouro IPCA, e de repente a União se vê numa situação de dificuldade para efetuar o pagamento, honrar com as suas obrigações, e ao invés de recorrer à impressão monetária, literalmente, né, e que com certeza acarretaria ali em inflação e tudo, ele decide de repente mudar a regra do jogo. Bom, o vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Ele era basicamente isso. Mais uma vez, o vídeo não teve objetivo algum de criticar ou defender nenhum tipo de partido político, mas sim de explicar o que de fato seria a percepção aí, pelo menos a minha percepção, desse movimento aí do Poder Executivo em relação aí aos precatórios, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho aí, compartilhar com seus amigos, fiquem à vontade. Críticas também sempre bem-vindas, né, de maneira respeitosa, é claro. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e nos vemos em breve.